Uniluz chegou na minha vida há uns 25 ou 30 anos atrás. Eu frequentava a Figueira e em Figueira se falava pontualmente de Uniluz. E eu morava no Rio na época, mas quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a frequentar pontualmente a Uniluz e acabei capturada, seduzida. Aqui em Nazaré, a questão que mais me atrai, assim, que me dá um lastro para minha permanência é essa vida coletiva, né? E é onde a gente coloca essas nossas habilidades ou não habilidades, às vezes, né, a serviço desse grande coletivo. Foi isso que aconteceu na biblioteca. Ofertei esse tempo para o trabalho que fosse necessário e me sugeriram a biblioteca. E eu não sou bibliotecária, mas eu amo ler, eu gosto muito de ler. Leio muito, né? E leio com paixão. E aí eu topei, achei que era um desafio interessante. A biblioteca ela já existia, mas muito grande, muito extensa, né? E sem um método de busca fácil para a localização dos livros. E ao mesmo tempo, para qualquer mudança que a gente quisesse fazer, era impossível naquele momento porque a base de dados tinha se perdido da digitação dos livros. Então a gente começou digitando todos os livros um por um, para daí a gente ter essa visão de todo e montar uma classificação. Nesse processo a gente percebeu algumas coisas, muitos livros que realmente não precisam estar aqui se a gente define que essa biblioteca a inspiração dela é o crescimento espiritual, o autoconhecimento, os novos paradigmas. Esse é o armário de livros raros. Aqui a gente tem uma seleção de livros, alguns livros muito antigos, por isso que a gente tentou preservar, e alguns livros que não se publicam mais. Então, nesse sentido que a gente separa, eles podem ser acessados, mas aí só aqui com a gente. Então, você pode vir estudar, sentir, pegar, cheirar, só que eles não podem sair para os quartos. Outra curiosidade, a Pensamento tem uma linha editorial, se chama Amanaqui. A gente tentou reservar alguns títulos nesse sentido. A Amanaqui ela é uma linha editorial dirigida a empresários, gestores, líderes, né? Mas alinhadíssimos com os novos paradigmas. Então, é o ganhar, né? Você não precisa sangrar teus funcionários para você ser um bom líder, né? Então, aqui tem um material nesse sentido. E, ao final dessa limpeza, dessa organização, ficaram 4.000 títulos, né? Então, é um acervo de 4.000 títulos específicos, assim, para os nossos interesses, né? Para os interesses das pessoas que vêm aqui, que vêm buscar um tempo para si, que vêm em busca de autoconhecimento, né? De um retiro profundo, né? De vivências, de vida em comunidade. A gente tem uma prateleira só dos fundadores, Trigueirinho, Sara. A gente colocou Sônia Café também. Aqui a gente não tem todos os livros que a gente queria ter. Se você tiver na sua casa e puder doar para o acervo, vai ser super bem-vindo. A gente fez uma prateleira de Findhorn também, que é o lugar de onde Sara veio. Olha, espiritualidade e misticismo, a gente tem essas 3 prateleiras. Esse espaço vai ser preenchido com livros catalogados. Aqui tem 1.000 livros entre teosofia, ocultismo, conhecimentos herméticos. Então tem La Salabatà, Leadbeater, Blavatsky, Paul Brunton, muito Paul Brunton. São aqueles conhecimentos dos fundamentos, né? De quando o Trigueirinho chegou aqui, aquele grupo começou a pensar nessa nova forma de viver. Aqui, eu coloquei aqui também, não é exatamente espiritualidade, mas a gente tem uma grande coleção
do Rudolf Steiner. Tem 90 títulos do Rudolf Steiner aqui. É um dos maiores acervos reunidos do Rudolf Steiner, da editora Antroposofia, que a gente tem conhecimento, né? Poucos lugares têm esse volume de títulos diferentes. 90 títulos só escritos pelo Rudolf Steiner. Depois a gente tem as linhas de alimentação, da antroposofia, de educação, arte. Vem cá. Filosofia. Filosofia, a gente escolheu aqui os textos de fundamento. Foi uma classificação que a gente criou. Então, a filosofia oriental, ocidental, druidismo, tantra, Osho, Sai Baba, Yogananda, Mãe, no sentido dos ensinamentos de base, não das práticas. As práticas de meditação você vai encontrar na outra prateleira, Yoga e Meditação, que eu vou mostrar para vocês. Essa prateleira toda, então é yoga e meditação, aí já na linha das práticas, asanas, um pouco de fundamentos, mas a intenção dessa prateleira é mais os autores práticos. Todo livro de yoga não dissocia o conhecimento da prática, mas a gente tentou fazer um pouquinho essa separação para ajudar nas buscas. Aí vou te trazer para LEP, Literatura, Arte e Poesia. Aqui a gente reservou alguns contos clássicos e muita poesia, porque quando você estiver aqui na Uniluz e você for para o sarau, você pode vir buscar aqui tua inspiração. Psicologia e autoconhecimento. A gente procurou colocar aqui os livros conceituais, o estudo dos novos arquétipos, o herói interior, despertar do herói, essa linha da Carol Pearson. Foi uma chuva de ofertas e ajudas, de pessoas se sentindo atraídas, pessoas assim se sentindo agradecidas, né? Pela revitalização da biblioteca, porque ela é um espaço importante aqui, tanto de estudos quanto de relaxamento. Assim, as pessoas vêm aqui, sentam um pouquinho com um livro e aquela inspiração daquele momento, do livro que ela encontrou, ela foi atraída, ela se sentiu chamada por um livro específico, né? E aquilo às vezes vem numa resposta de uma questão que está contigo naquele momento, né? Na prateleira de religião, a gente escolheu colocar os textos clássicos do budismo, catolicismo, espiritismo, judaísmo, sufismo, taoísmo, textos sagrados. Claro, nem tudo é religião. Foi como a gente conseguiu classificar, né, e entender, enfim, que seria mais tranquilo para as pessoas encontrarem. Aqui são os textos clássicos. Terapias holísticas. Aqui a gente vai ter todas as terapias corporais, com NIE, tratamentos alternativos com planta, terapia floral, Gestalt terapia. Aqui a gente tem ciências e educação, no sentido de fundamentos científicos para toda essa nova discussão que a gente faz aqui. Os novos paradigmas. Quer um livro de física? A gente vai te falar de física quântica. O ponto do tal, Capra, está muito aqui, né? Porque ele está trazendo essas novas perspectivas. Física da alma, capitalismo natural. Despertar da Terra, do Ken Hus, Peter Russell. Física quântica e espiritualidade. O trabalho precisou de muitas mãos, porque todos os livros eles foram digitados individualmente, verificados, etiquetados, né? E dispostos na nova catalogação, na nova
prateleira sua. E também esse processo de reorganização, definir o que vai para o sebo e o que vai para cá. Antes, o acervo aqui era de mais de 12 mil livros, né? Era 3 vezes o que a gente tem aqui. Então era impossível uma pessoa só fazer, né? E aí, assim, como em Nazaré as coisas sempre acontecem de uma forma muito rica e leve e gostosa, quando a gente terminou a catalogação e levantou a questão, como que a gente vai criar uma planilha, um mecanismo de busca para que as pessoas que já sabem o que elas querem, elas localizem esse livro no meio de 4 mil títulos, né? E aí aqui tinha uma pessoa que sabia mexer com Excel e ofertou o conhecimento dela, e aí se criou o buscador, que é muito eficiente e competente. Já vou mostrar para vocês. Dentro da tela do computador que fica aqui na biblioteca, tem um ícone, buscador de livros. Você vai clicar nele. Ele vai te dar 3 possibilidades de busca. Se você tem um autor que você queira, você pode procurar por autor. Então você digita o Rudolf, por exemplo, Steiner. Vamos ver, ele vai trazer tudo que está vinculado ao autor Rudolf Steiner. Aí você vem caminhando para cá e escolhe o livro que você quer. Achou o livro que você quer? Você vem aqui para a prateleira onde ele está, nesse caso é a Espiritualidade e Misticismo, cor laranja, e o tombo dele é o Smith 677. Então você vai nessa prateleira e localiza ele aqui. Se a gente pensar a energia que existe aqui, né, devota a esse processo de autoconhecimento, né, de esclarecimento sobre os mistérios do universo, assim, as grandes questões, né? Eu acho que aqui é um lugar de inspiração, eu vejo assim, né? A gente aqui tem um conhecimento reunido, organizado pelos autores, depois selecionado pelo próprio grupo de residentes, de voluntários aqui, né? Então eu vejo como um lugar de estudo, principalmente, assim, aprofundamento, mas eu também vejo como um lugar de relaxamento, porque a gente tem alguns títulos, né, que são lúdicos, são textos lúdicos, né, para você curtir. Tem um livrinho infantil da Monja Cohen que é uma graça, assim, né? Tem um livro que vincula o ensinamento do Tao com o Ursinho Pooh. Então são livros assim. Você é um iniciante, você está bem no início, você quer aprender, ter acesso a alguma informação de uma forma bem lúdica, você vai encontrar aqui também. Eu tenho 2 livros, eu não sei se são os melhores, mas são os que me marcaram muito profundamente, né? Que é o Centésimo Macaco, né? Que ele parte do relato de uma experiência científica para mostrar o fundamento do inconsciente coletivo. Quando um certo número de pessoas são sensibilizados e internalizam um conceito, a partir de um determinado número, por isso o Centésimo Macaco, aquilo passa a fazer parte do teu conhecimento, assim, e do conhecimento da raça humana, da alteração de padrão de atitudes da raça humana. Então, daí a importância da gente sensibilizar, formar, tocar, envolver o maior número de pessoas possíveis na questão da agroecologia, né, dos direitos dos animais. Quanto mais pessoas forem sensíveis a isso, isso vai em algum momento passar a fazer parte da nossa ação como um todo, né, como raça. Eu acredito fortemente nisso. O outro livro é Psicologia da Cooperação e da Consciência Grupal, da editora Aquariana, Dr. Consaraidarian. Esse livro é antigo, eu tive acesso a ele há muito tempo atrás, mas foi a primeira vez que eu percebi coisas que a gente vive aqui em Nazaré hoje, né? Que são as regras de convivência de grupo, partindo do princípio de que a cooperação é uma lei universal, e essa é a lei da existência, né? É assim que a gente vive. Tudo que for diferente disso é uma distorção, é uma ação fora do caminho, é uma sedução que a gente sofreu e nos tirou do nosso caminho, né? É um livrinho com regras muito claras, básicas, assim. Na época, para mim, foi uma descoberta.
mas no grupo onde eu atuava, trabalhava, deu um lastro, um fundamento, a gente passou a trabalhar com essas regras, e são muito próximas dos 12 princípios que se vive aqui em Nazaré, né. É muito importante a gente ter esse arco de referências, né, para onde todos nós olhamos, para da forma como todos nós nos conduzimos ou queremos nos conduzir, é o que nos inspira na nossa convivência diária, né.